Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Os meus entrevistados de hoje são o Silvano Ferreira Rodrigues, que é produtor rural, e o Antônio Carlos Bernardes, que é engenheiro agrônomo e produtor rural. E o tema da nossa entrevista será os prejuízos e as consequências das queimadas. Silvano, mais uma vez receber você aqui é um grande prazer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ô Divino, o prazer é nosso. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Antônio Carlos. Para nós é uma satisfação estar aí contribuindo sobre o assunto tão polêmico aí que é o fogo. Antônio Carlos, eu já há muito tempo, eu gostaria de ter você aqui no programa. Infelizmente não tinha dado antes, mas é muito bom ter você aqui hoje. Muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite. Boa tarde, Divino. É um prazer, né? Eu tô até te devendo uma visita aí, tá? Que você me falou esse dia para trás, né? No início da pandemia, mas estou à sua disposição, a hora que você quiser, tá bom? Mas vamos falar do incêndio agora, que é uma coisa muito importante. Esse é um assunto que nós, toda segunda-feira a gente tem falado aqui, temos ressaltado a importância de se precaver. E hoje, para o nosso ouvinte se sintonizar um pouquinho, nós temos aqui 2 produtores rurais que sofreram o problema na pele mesmo, lá na propriedade rural. E eu quero saber de cada um deles como é que foi, o que eles passaram, quais foram as dificuldades. Eu vou começar aqui com o Silvano. Silvano, chegou a ter incêndio na sua propriedade rural? Sim, Divino. Nós tivemos um incêndio lá na propriedade, não foi originado na nossa propriedade, mas veio do vizinho, né? Causas, né? Nem sempre a gente consegue identificar a causa do incêndio, né? Que pode ser, hoje, até um vidro no meio da palhada, uma marmitex, a faísca da máquina, né? Então, assim, lá nós não conseguimos identificar. Porém, ele chegou na nossa propriedade, o meu milho ainda estava milho sem colher, e tivemos lá uma área de 20 hectares que foi danificada pelo incêndio. Fora que ele passou e ainda foi para as reservas, né? A questão ambiental também sofreu danos. Bom, você falou uma coisa interessante aí, o fogo veio do vizinho. Ou seja, isso a gente tem falado isso repetidamente aqui, mas parece até que assim, que não acontece. Mas então acontece do fogo, tá lá na propriedade do outro, do vizinho, e vir para sua propriedade. É uma realidade, então. É uma realidade, sim. É uma realidade que acontece demais. E eu costumo dizer que é o seguinte, nessa situação de fogo, é muito melhor ajudar do que ser ajudado, sabe? O bom é não ter o fogo, mas infelizmente nessa época agora é impossível, né? Não tem, tá sendo fogo. Ontem mesmo foi um dia de bastante incêndio na região, então umidade relativa muito baixa, ventos fortes, palhada seca. Esse ano nós tivemos um agravante ainda pior ainda, que foi a geada, que acabou com as nossas reservas. Hoje chegava esses incêndios, às vezes chegava numa reserva que ainda estava bastante verde, né? E talvez era até um limitante ali para nós controlar o incêndio. Hoje é o seguinte, nós estamos com medo quando chega nas reservas que aí acabou, vai embora, que a geada danificou, Buriti, essas pindaíba, os capim, tá tudo torrado, sabe? Então tá igual uma gasolina mesmo. O fogo chegou nessas reservas e tá sendo uma dificuldade muito grande de controle. Ou seja, aquilo que ajudava até pouco tempo atrás, agora já não está ajudando mais porque não está tendo condições por causa da geada. Positivo. E o problema maior, só comentando, pois não, Antônio Carlos, nas matas, né, que a gente já teve aqui perto da área de pesquisa nossa aqui no CPA, é que ela queima
3, 4, 5 dias, então tem que ficar de plantão. Toda hora pega fogo de novo, né? Então, na mata hoje acho que é mais perigoso ainda, porque os outros é um isqueiro aceso, né? Então a vigilância é muito grande, né? Antônio Carlos, você chegou a ter problema também na sua propriedade? Tivemos sim, o milho também estava em pé, Hum. a perda foi menor, né? Uns 3 hectares, mas porque foi muito rápido, né? A gente conseguiu, foi bem no início, mas o milho em pé. E o problema de milho em pé é que você não aproveita nada, né? Além de um milho que está lá, não tem como catar, aquela dificuldade, além da perda, né, da matéria orgânica, você perde o milho, né? Então é um prejuízo dobrado, né? Ô, Antônio Carlos, no caso do Silvano, o fogo ele veio de uma propriedade vizinha. No seu caso, como é que foi? Não, no nosso caso lá, deve ter saído uma faísca da colhedeira, né? Não foi visto aonde, né? Foi, mas assim, a gente sempre fica preocupado, né, com o vizinho, né? Quando acontece na gente, a gente procura pelo menos, só eu que tive prejuízo, eu não quero dar prejuízo para ninguém. Mas a gente sabe que se acontece também, a gente fica, é muito vento, né? É muito rápido, né? Então, mas lá foi só na propriedade mesmo, só não conseguimos cercar ali antes. Você tocou num assunto bem interessante, a velocidade com que as coisas acontecem. Realmente, por mais que você esteja preparado, pode ser que no momento que acontece foge do controle, né? Tem que estar com os riscos, tem que estar de plantão, né? Todo mundo sabe que tem que estar de plantão, tem os caminhão-pipa dos vizinhos, tem bombas, tem pulverizador, todo mundo atento, né? E a gente já sofreu muito com fogo, e esse ano acho que está pior, porque começou mais cedo, né? Ainda temos aí praticamente 40 dias de sol ainda, do jeito que está indo, e começa a ventar aquela apreensão, né? Aquele coisa ruim que a gente fica sempre preocupado, né? E como disse o Silvano, o importante é você ajudar, né? O fogo está perto, vamos ajudar, pessoal, porque não é fácil, não. A gente teve grandes incêndios ano passado, proporções enormes, né? De 500 hectares, 1.000 hectares, então a gente já está escaldado dessa questão de fogo, né? Antônio Carlos, nesse momento, a união dos vizinhos é mais importante do que nunca, né? Sem os vizinhos é praticamente impossível, né? Se você não tiver os vizinhos perto, que hoje esses grupos aí de brigada, é fantástico, né? E os vizinhos estão sempre prontos a atender, né? Na hora que você vê, tem aquele mundo de pipa, mundo de grade ajudando, então os produtores estão bem conscientizados nesse ponto, né? Divino. Pois não, Silvano. Essa questão que o Antônio Carlos tocou agora é uma questão muito importante e frisar ela bastante, que é essa união. A nossa região aqui, região de Rio Verde, Montevidéu, um pedaço aí do Rio Verde, Montevidéu, Paraúna, Planalto Verde, então um pessoal muito bem preparado, um pessoal, a brigada terrestre, ela veio se preparando ao longo desses anos aí, juntamente com o corpo de bombeiro, dando palestra, nos capacitando mais essa questão do controle de incêndio nas fazendas, e já há uns anos aí veio acrescentar ainda a brigada aérea, certo? Então hoje essas 3 frentes aí, terrestre, sendo pelos produtores, de corpo de bombeiro e aérea, a gente está, como se diz, bastante preparado. Mas mesmo assim, o tal do fogo se não fosse muito, muito rápido mesmo, a porcentagem de sair do controle é muito grande nessa época agora. Muito vento, é muito difícil, mas é muito difícil. Se não for essa união, e mesmo com a união, ontem teve um fogo aí da região do Jataí aí, que o pessoal tá numa batalha nele lá, já teve semana passada, voltou de novo, então você vê tanto que é complicado com toda a união dessas frentes aí. Mas ainda existe pessoas que não tá com a tamanha com a consciência necessária que é o fogo nessa época.
Antônio Carlos, a sua propriedade fica em qual região aqui de Rio Verde? São duas, né? Ah. Tem a propriedade aqui, que é a área da pesquisa, né? Que é o CPA, que é ali do lado do Pesca Jatobá, né? E tem a do Rio Doce ali, que é na venda do Duca ali, né? Certo. Mas você falou de conscientização, a gente fala incêndio criminoso, você nem se falar, né? Porque eu não consigo pensar porque uma pessoa faz uma maldade dessa, né? Mas o que acontece muito, e a gente vê até na propriedade da gente, vem falando, para com isso, é a questão de folha. O pessoal varre os quintal, junta as folhas e põe fogo, né? Eu falei, rapaz, folha é matéria orgânica, deixa sujo, mas não junta essas folhas não, e não põe fogo, pelo amor de Deus, né? Porque é muito perigoso, que aquele foguinho só faz isso e acabou, né? Você tem um incêndio de grandes proporções aí, incontrolável, né? Então, conscientizar o pessoal, principalmente o pessoal de chácara, o pessoal em volta da sede, né? Juntando aquelas folhinhas e pondo fogo nos montinhos, aquilo para mim, é um incêndio, aquilo é um perigo muito grande. E é conscientizar para deixar de fazer isso, deixa as folhas. E é interessante isso, porque as pessoas não veem como matéria orgânica, né? Não. É que acho que limpa, junta essas folhas tudo, deixa quieto, não junta, deixa quieto, não, né? Por favor, né? Essa questão de vir e o Antônio Carlos pode falar com muito mais propriedade aí, essa questão de queimar a matéria orgânica aí, certo? Então, hoje nós temos, que nem no meu caso lá, e do Antônio Carlos também aí, tivemos um prejuízo direto, que é a queima do milho, e nós temos outro segundo prejuízo direto, que é a queima da matéria orgânica, que vamos levar aí de 3 a 4 anos para recompor isso aí, entendeu? E a questão ambiental também, recompor essas florestas aí, um incêndio depois que vai embora, destruindo tudo, vários anos, o que a natureza construiu ali é destruído em poucos minutos, sabe? Mas voltando para a questão direta do produtor rural, essa questão da matéria orgânica hoje é um prejuízo incalculável para nós, sabe? Incalculável. Você constrói toda uma fertilidade ali em cima, principalmente da matéria orgânica, e o incêndio vem e destrói dentro de poucos minutos. Antônio Carlos, o Silvano até falou assim, Antônio Carlos talvez possa explicar isso com mais propriedade. Eu gostaria que você explicasse exatamente o prejuízo que traz a queima dessa matéria orgânica no solo. Divino, você está perdendo tudo, né? Você constrói matéria orgânica, a parte mais importante do solo, né? Principalmente micro-organismos, né? Na flora, você perde tudo, né? Você queima tudo. Então, para você reconstruir essa vida aí, essa vida biológica do solo, a gente está tentando aí faz mais de 20 anos, né? Você perde em segundos, né? E para você recompor, a gente tem, os outros velhos de casa, né? Você vê as áreas que ocorre o incêndio, onde há qualquer adversidade climática, você vê certinho corretamente onde é que foi o fogo. Justamente porque você perdeu a matéria orgânica, perde a cobertura, né, do solo, que é muito importante, né, nessa variação de temperatura do solo aí, então você perde, né? Vira um solo convencional, né? Então o prejuízo econômico do produtor é muito grande e a fauna muito mais ainda, as florestas, né? Você vê esses capões de mato que pega fogo. Eu tenho um exemplo na fazenda lá. Pegou fogo, vira só cipó depois. Acabou, não tem, é muito difícil. Vira cipó, vira planta daninha, acabou. Né? Acabou aquelas árvores frondosas. E eu estava até comentando na área aqui no CPA, que queimou o capão de mata 2 anos atrás. Só ficou o cipó, aí você não pode cortar, porque o meio ambiente não deixa. Aí ela pega e tomba por causa do peso do cipó. Né? Então é um prejuízo muito grande. Né? Uma outra coisa, Silvano, você havia falado a respeito da importância das brigadas terrestres. Quando aconteceu o incêndio na sua propriedade rural, você tinha lá todo o equipamento, tinha caminhão, abafador, pessoal preparado? Como é que estava lá a sua equipe? A equipe estava... Eu não estava nessa propriedade direto, porque eu não estava colhendo nela, mas a gente tem todos os equipamentos, o caminhão chegou rápido, os vizinhos muito solidários, que eu estou nessa região nossa aí, é muito... De repente, dentro de 15 minutos, você tem lá 10 caminhão-pipa, os aviões também logo chegaram. Então, assim,
o fogo a gente conseguiu conter ele, sabe? Conseguiu logo parar, apesar que ele chegou dentro da reserva lá, mas conseguiu ainda parar. Mas só conseguiu conter graças à união do povo, graças à união de todas essas brigadas terrestres, que o pessoal está muito bem preparado ali. Não sei as demais regiões, mas a gente até conversando com o Tenente Dias, que a região aqui, essa região nossa aqui, ela é um exemplo, sabe, da brigada terrestre, a união, sabe? É um exemplo para as demais regiões. E volto a dizer, uma coisa que acrescentou muito nesse controle aí foi a brigada aérea. Era essa questão que eu queria colocar agora. Vocês chegaram a acionar a brigada aérea? Chegamos a acionar a brigada aérea. Chegamos sim, imediatamente, né? A primeira coisa que a gente fica alerta justamente para pegar no início, né? Que depois que virou incêndio, aí são poucos efeitos, né? Agora, uma pergunta que eu faço aqui de vez em quando, mas é até interessante vocês estarem aqui, porque vocês são produtores rurais. O seu vizinho, Silvano, em que o fogo começou lá na propriedade dele, ele também estava ligado à brigada aérea ou não? Rapaz, eu não sei te falar. Esse eu não sei te falar. Foi você que acionou a brigada aérea? Foi eu que acionei a brigada aérea. Na hora de pagar os custos ali, o pessoal ajudou ou não? Não, isso aí sim. Isso aí o pessoal divide lá com o pessoal, o vizinho. Na realidade, o fogo começou lá no vizinho, até ele fez até questão de querer pagar o avião sozinho, você entendeu? Uhum. Mas o fogo a gente não sabe, não soube identificar a origem. Pode ter sido uma faísca da máquina, igual eu tô falando, um caco de vidro, sabe? Começou como ele estava, começou bem na minha divisa, então ele não deu tempo de conter, estava bem na divisa, entre a minha divisa e a dele, junto, então o fogo já começou e já entrou no meu milho. O milho em pé é muito difícil você controlar, você entendeu? O milho em pé, você vai conseguir controlar nas laterais e quando ele chega numa outra palhada ou numa reserva, sabe? Porque na direção do vento, quando a vegetação é alta, é quase que impossível controlar se o vento estiver forte, igual estava lá nesse dia, você entendeu? Você controla as laterais para ele não abrir muito, até ele encontrar um lugar que seja uma palhada baixa ou uma vegetação lá, uma reserva, poder parar. Fogo, volto a repetir, fogo, esses ventos de 15 a 20 km por hora que a gente está tendo hoje aí, vegetação alta, na direção do vento você não controla. Só a hora que ele encontrar um impedimento lá para dar uma... Muito difícil, muito difícil. Agora na palhada você consegue. Mesmo com os aviões, quando é um milho em pé, as lavaredas de fogo, a intensidade é tão grande que você joga aquela água ali, você consegue acalmar um pouco, mas o vento pula 200 metros para frente, 300 metros para frente. Olha, só quem vivencia, passou por isso, sabe. Contar, o povo não acredita. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Antônio Carlos, como você considera a importância das brigadas, tanto terrestre quanto aérea? Eu acho o seguinte, elas estão aprimorando tanto, né? Esse ano tivemos muito treinamento, né? Tanto a brigada aérea como terrestre, porque vou pensando para trás, né? O que a gente já passou. E hoje, sim, está mais propício a incêndio, mas se vê aqui interessante a brigada, a gente faz parte dos grupos, né? Qualquer fumacinha que algum produtor vê, já aciona todo mundo. Todo mundo já fica sabendo e fica atento. E fica todo mundo preparado. E todo mundo tem preparador. Todo mundo tem o seu caminhão-pipa, todo mundo tem os abafadores, todo mundo tem a parte de campo lá. E a brigada aérea já fica atenta, né? Saiu uma fumacinha ali. Então, essa atenção da brigada, né, desses grupos aí de brigada, é muito importante. Que qualquer sinalzinho de fogo já está acionando todo mundo, aí todo mundo fica ligado. Agora, em conversa com o Tenente Dias, com o Vanderlei Seco, com o Luciano Guimarães, com
o Beto, o Clertão, o Gelé, com todo mundo. Existe uma preocupação generalizada com a baixa adesão à brigada aérea. Como que você analisa isso, Silvano? Cara, é lamentável. É lamentável ainda essa baixa adesão, você entendeu? Porque hoje essa parceria dessas brigadas, né, é de total importância para o sucesso do controle de um incêndio, certo? É lamentável. O pessoal precisava ter mais essa consciência, fortalecer mais a brigada aérea, para que junto podemos continuar com essa parceria forte aí, porque pelo que a gente está percebendo, cada ano que se passa, a história do fogo é a mesma e com tendência parece que piorando, né? Parece que piorando. Tanto que abriu oportunidade para ir crescendo as brigadas, cresceu porque existe demanda. Uhum. É brigada terrestre, é brigada aérea, corpo bombeiro disponibilizando, total empenho, indo em fazenda, treinando nosso pessoal. Então, por que chegou nesse ponto? Porque o fogo está incomodando de fato. Então, é lamentável essa baixa adesão. Bom, uma das razões que algumas pessoas não aderem à brigada aérea é em função de custo, né? Porque ele vai ter que pagar ali um valor fixo e mais, em caso de utilização, ele tem que pagar por horas voadas. Analisando o prejuízo que você teve nesses 20 hectares aí, o Silvano, vale a pena pagar a brigada aérea? Com certeza. É o seguinte, a comparação que eu faço é o seguinte, seguro você paga para não usar mesmo, entendeu? Seguro você paga para não usar. Você não vai querer pagar uma brigada que ficou um custo um pouco, mas pensando que vai pegar, né, fogo, né? E volto a dizer, incêndio é bom que não aconteça, mas quando acontecer, é muito melhor você ajudar seu vizinho do que você ser ajudado. Então, para isso, a gente tem que ter essa consciência de estar numa brigada aérea, de estar preparado com os equipamentos. Hoje, o cara pode falar assim, mas eu tenho só uma máquina, eu não tenho 5 colhedeiras colhendo, mas que se tem uma máquina, ele tem que ter no mínimo uma bombinha de 2.000 litros do lado dessa máquina, andando para lá e para cá, entendeu? Tudo é dentro do compatível, mas não tem condição hoje de um produtor mandar uma máquina para o campo colher sem não ter uma bombinha que seja das mais simples do lado ali, algum equipamento do lado dela. Ele está correndo o risco de perder o seu bem maior, que é o seu milho, a sua matéria orgânica, a sua máquina, e ainda causar danos maiores para a região. E o fato de ter uma máquina só, ainda tem que deixar ele mais em alerta ainda, porque pode vir a acontecer de, no caso de um incêndio, essa máquina ser queimada, né? Com certeza, com certeza. Então, essa conscientização, tanto de a gente fazer parte de toda a brigada aérea e tudo mais, e estar preparado, voltando lá atrás que o Antônio Carlos falou. Ontem mesmo, eu estava numa área nossa lá, que eu falo assim, perto da Palestina, mas só que ela é perto da Palestina, mas é município de Caiapônia. Certo. E tem bastante assentamento lá em volta. Aconteceu com o Antônio Carlos falou no começo aí, o cara foi foi queimar lá um quintal, lá, um assentado lá, e o fogo se estendeu reserva dentro. Hoje, daqui a pouco mesmo, a gente eu acho que vai ter complicações lá na região, certo? Então, assim, volto a dizer, gente, pelo amor de Deus, nessa hora agora, nesse momento, fogo, até para acender o fogão dentro de casa tem que tomar cuidado, viu, Divino? Essa é uma questão realmente que deixa as pessoas em polvorosa. Antônio Carlos, só para a gente finalizar, que orientação você deixa para você como um engenheiro agrônomo respeitado e um produtor rural, você vive os dois lados da coisa, que recomendações você deixa aí para os colegas produtores? Como o Silvano falou aí, a gente tem que aderir às brigadas. Por exemplo, eu sou proporção menor, mas qualquer coisa divide com o vizinho, né? Não tem que ter uma brigada aérea. Eu não sei como essa consciência, essa economia do produtor, não, é muito caro, não vou participar. Eu falo por mim mesmo, minha área é menor, que seja, mas se eu não tivesse, o prejuízo era enorme. O que eu paguei para entrar na brigada não chega nem perto do que eu poderia ter de prejuízo, né? Nessas horas que você vê. Então o produtor tem que ficar alerta. Como o Silvano falou, seguro, a gente faz para não usar.
Mas quando acontece, a gente tá aí, a brigada foi excelente, né? Foi rápido, né? E outra coisa que nós precisamos ter também é as pistas, né? Porque a nossa região lá do Tabendu tem poucas pistas, né? E o pessoal também fica colocando adubo, fica colocando calcário, isso aí impede, né? Acabou a pista, né? Então a gente tem que aumentar esse número de pistas de avião, porque isso é fundamental, né? Para chegar o socorro rápido da parte da aérea, né? Da brigada aérea. Então a importância de você conscientizar cada vez mais que ele depende do seu vizinho, né? Todo mundo depende de todo mundo, ninguém vive sozinho, né? Todos têm que ter união, e essa união que faz a gente ir para frente. Doutor Carlos, muito obrigado, prazer receber você aqui e vamos voltar outras vezes, viu? Você é uma pessoa que eu admiro muito e eu quero você aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço, senhor. Silvano, obrigado mais uma vez pela sua participação. Tamo junto, Divino. Estamos à disposição. Eu que agradeço estar participando aí. E vamos continuar aí com nessa luta aí, né? Conscientizando o pessoal através do seu programa, através dos grupos de WhatsApp. O que o Antônio Carlos falou, os grupos aí, ó, tem 2, 3 grupos aí, cada grupo tem mais de 200 pessoas, sabe, a notícia corre rápida, né? Então, eu acho que essa conscientização ela tá feita, acho que tá precisando, porque é tanta notícia, tanto prepara, tanto grupo avisando, acho que agora tá aparecendo assim, ó, só não vai quem não quer mesmo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.